Bom, volto aqui com você para iniciarmos com nossa aula de português, né? Encerramos aí agora há pouco com nossa aula de geografia. Vamos iniciar aqui com a professora com a aula de português agora, tá? Pega o seu livro, módulo 4, você vai abrir na página 46 do livro, onde vamos continuar aí, né, discutindo o texto que lemos na página 44 e 45, que falava sobre o dia de um jornalista americano no ano de 2889, certo? Baseado nesse texto, você irá responder as 4 perguntas que aqui aparecem, ok? Vamos lá? Primeira pergunta, acompanhe a leitura com a professora. O texto, O Dia de um Jornalista Americano, no ano de 2889, ele foi escrito 100 anos antes, foi escrito 100 anos antes, em 1889. Que elementos do conto representam o futuro para quem vivia em 1889 e representam o passado para você hoje? Vamos lá então. Que elementos são esses? Bom, telefones com visores e viagens rápidas a lugares distantes são elementos do futuro em 1889. Cabos que conectam o fonotelefoto de Francis à mansão do casal em Paris representam o passado. Então, esses são os elementos do conto que representam o futuro, tá? E o que representam hoje, certo? 2. Quem são Francis e Edith Bennet? O que acontece com eles na história? Quem são eles? São um casal, certo? São um casal, ele é jornalista, do título da história, que é descrita lá, né? E eles estão angustiados, porque aqui pergunta, né? O que acontece com eles na história? Na história lá, nós percebemos que eles estão bastante angustiados, por quê? Porque estão longe há um tempo, né? Um do outro, né? Porque ela estava onde? Em Paris. Então, lá você percebe que ele estava entristecido, né? Bem chateado, né? Com muita saudade da sua esposa que estava muito longe. Então, é isso que acontece lá que vimos no texto, certo? 3. Que traquitanas ou equipamentos imaginados no passado não existem hoje em dia. Diz para mim aí. Que traquitanas ou equipamentos imaginados no passado não existe hoje em dia. O ventilador, né? Eu vejo lá o ventilador, o calçador automático, lembra? O calçador automático lá, onde ele entra lá e se veste tudo. E talvez também nunca existia, né, gente? Então, aqui não existe hoje, talvez nunca existia, certo? 4, que é a última aí. Por que alguém criaria um conto usando elementos científicos para imaginar o futuro? Aqui é uma resposta pessoal. E eu quero ouvir sua resposta em nossa aula online. Você vai dizer a sua resposta para mim, a sua opinião para mim, tá? E para os seus colegas também. Então, responda aí, porque alguém criaria um conto usando elementos científicos para imaginar o futuro. Escreva sua resposta e nos apresente em nossa aula online. Então, aqui eu encerro com nossa aula de português, mas vamos continuar com as aulas.